Você sabia que só usamos apenas 10% do nosso cérebro? Será que isso é real? É bem provável que todos nós tenhamos ouvido falar que usamos apenas 10% do nosso cérebro. Dizem que se pudéssemos usar os outros 90%, nos tornaríamos muito mais inteligentes. Mas antes vamos entender de onde vem esse número. Há muito tempo, quando cientistas estudaram o corpo e como as células formam órgãos, eles também analisaram o cérebro. Descobriram algo importante. Apenas 10% do cérebro é feito de células chamadas neurônios, que são as que pensam e processam informações. Os outros 90% são compostos por células de suporte, também conhecidas como células gliais. Isso é interessante porque antigamente se pensava que os neurônios eram as únicas células importantes no cérebro, e as células gliais eram consideradas apenas um suporte. Então, de forma simples, costuma-se dizer que você só usa 10% do seu cérebro, pois é a quantidade que seus neurônios ocupam nele, ou seja, 10%. Porém, nas últimas décadas, descobrimos que houve um equívoco sobre as células gliais. Elas são ainda mais importantes para o funcionamento do cérebro do que apenas para dar suporte físico. Essas células podem tanto ativar quanto desativar neurônios. Pode se conectar a eles e até controlar como eles funcionam. De repente, percebemos que essas células gliais, que antes eram vistas como passivas no cérebro, têm um papel muito ativo. Para entender isso, podemos comparar de maneira simples. Os neurônios seriam como as palavras em uma frase, e as células gliais seriam como os verbos, adjetivos e outros elementos que dão ação e contexto às palavras. Assim, as células gliais são parte essencial e desempenham um papel muito importante em todas as atividades do cérebro. Portanto, a antiga ideia de que apenas os neurônios eram responsáveis pelo funcionamento do sistema nervoso foi substituída. Agora, sabemos que as células gliais também têm um papel importante. Então, não estamos lidando apenas com 10% do cérebro, mas sim com 100%. Isso significa que você tem acesso a todo o cérebro, mas não estamos usando todas as partes o tempo todo. Descobrimos que, quando adotamos padrões e hábitos, ativamos apenas os caminhos neurais que estamos acostumados. E esses são os caminhos que preferencialmente usamos em nosso dia a dia. No entanto, se participarmos de atividades que envolvem todo o cérebro, podemos melhorar nossa consciência, percepção e nossa habilidade de controlar nossa própria vida. Bem, basicamente, podemos usar todo o nosso cérebro se começarmos a pensar de maneira mais completa, em vez de apenas repetir pensamentos habituais, que acontecem repetidamente e ativam as mesmas trilhas em nosso cérebro. Agora estamos descobrindo que existem várias atividades que podem fazer com que todo o cérebro seja ativado. Algumas delas são exercícios cerebrais que envolvem tanto o corpo como o sistema nervoso. Por exemplo, nosso cérebro controla a mão direita através do hemisfério esquerdo e a mão esquerda através do hemisfério direito. Se cruzarmos a mão direita para o lado esquerdo do corpo, ambos os hemisférios captam isso. Isso também acontece quando cruzamos os braços ou as pernas. Isso faz com que os dois lados do cérebro trabalhem juntos em harmonia. Quando sincronizamos o cérebro dessa forma, os hemisférios direito e esquerdo funcionam juntos, o que pode levar a um tipo de aprendizado avançado. Isso ocorre porque quando os dois hemisférios trabalham em conjunto, conseguimos funções cerebrais muito melhores e mais eficientes. No entanto, a partir dos 7 anos de idade, começamos a mostrar algo que chamamos de dominância cerebral, que significa que durante o dia,
nossos dois lados do cérebro não estão sincronizados. Eles funcionam de forma como uma onda, alternando-se. Às vezes usamos mais o hemisfério esquerdo e outras vezes mais o hemisfério direito. Assim, alternamos entre os dois lados do cérebro. A dominância cerebral é quando um dos hemisférios se destaca sobre o outro. Isso é importante porque pode ser difícil equilibrar nossa vida quando um lado do cérebro domina. O hemisfério esquerdo está ligado à lógica e aos detalhes, enquanto o hemisfério direito está relacionado às emoções e à sensação de felicidade. Isso é importante porque, se usarmos principalmente o hemisfério esquerdo, tudo faz sentido de forma lógica, mas falta a parte emocional. Por outro lado, se focarmos mais no hemisfério direito, nos conectamos emocionalmente, mas a lógica pode ficar em segundo plano. Bem, isso acontece conosco a partir dos 8 anos até a fase adulta. No entanto, se você conseguir fazer com que os dois lados do cérebro trabalhem juntos, vai fazer com que tanto o pensamento lógico quanto as emoções trabalhem em harmonia. Isso abre uma oportunidade para aprender de forma super eficiente, como baixar informações de maneira mais rápida. Além disso, permite que você explore uma ampla variedade de maneiras de pensar, combinando tantas emoções quanto o intelecto. Se você estiver operando com um dos dois lados do cérebro dominando, na verdade está desligando uma parte do seu sistema nervoso naquele momento. Portanto, ao fazer exercícios cerebrais que envolvam, por exemplo, cruzar os braços e as pernas, você sincronizará os dois lados do cérebro. Curiosamente, quando essa sincronização acontece, nos sentimos mais calmos, preenchidos e capazes de usar funções cerebrais que nos apoiam de maneira completa. E sabe o que é interessante? É por isso que, quando você chega em casa à noite e quer relaxar, muitas vezes você se senta e cruza as pernas sem perceber. Ao cruzar as pernas, você está ativando todo o seu cérebro. Isso é útil se você estiver estressado para um teste, por exemplo, ou se quiser relaxar depois de um dia de trabalho. Se você cruzar os braços e pernas e ficar nessa posição por 3 ou 4 minutos, isso vai envolver os dois lados do seu cérebro. Isso ajuda você a se acalmar e relaxar de uma maneira mais eficaz, quando repetimos ações que viram hábitos. Isso significa que muitas vezes seguimos os mesmos caminhos em nosso cérebro, porque estamos acostumados a fazer as mesmas coisas repetidamente. Como resultado, deixamos de usar muitas partes do cérebro para seguir nossos hábitos habituais. Aqui está algo muito importante para entender. Nós realmente podemos usar 100% do nosso cérebro. No entanto, quando continuamos fazendo as mesmas coisas repetidamente, não precisamos usar todas as partes do cérebro. A chave está em se envolver em atividades que façam os dois lados do cérebro trabalharem juntos. Parar de fazer sempre as mesmas coisas e ficar atento ao que estamos fazendo. Quando você fizer isso, vai usar todo o potencial do seu cérebro. E quando começar a fazer isso, você vai notar que sua vida se torna mais leve e sua vida ficará mais agradável, saudável e você terá uma vida muito mais feliz. Gratidão por assistir e por compartilhar com aquele seu amigo que, como você, está disposto a aprender novas estratégias para reprogramar uma mente rica. Afinal, nosso maior poder está dentro de nós. E você sabia que as palavras têm um poder incrível e pode mudar toda a nossa vida se usarmos da maneira correta? E para ajudar você, confere esse vídeo aqui na tela. Aperta nele e te vejo lá em alguns segundos. Bom, por esse vídeo é isso. Um forte abraço e até breve!